Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Jaqueline, sou enfermeira residente pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e hoje falaremos sobre as rotinas de organização da unidade. Essa apresentação foi construída por meio do auxílio da enfermeira mestre Rosana Rubens Angel, enfermeira doutora Thais Santos Guerra Steciarini e a enfermeira especialista Cariciele Cristina Correia. Nosso sumário é constituído pelos objetivos de aprendizagem, introdução, limpeza e desinfecção da unidade do cliente, limpeza e desinfecção do posto de enfermagem e geladeira de medicamentos, observações sobre o carro de emergência, uso e organização do expurgo, considerações Covid-19 e as referências. Com essa apresentação, esperamos reiterar a implementação de rotinas de organização da unidade, promover assistência segura e qualificada com vistas à prevenção de eventos adversos e subsidiar o gerenciamento de enfermagem no que tange a organização da unidade. As rotinas institucionais são importantes porque visam a organização da unidade e, com isso, conseguem proporcionar uma segurança ao paciente e aos profissionais. Também traz fluidez à assistência, porque define processos eficientes que culminam em assertividade na tomada de decisão e prevenção de riscos. O enfermeiro, como gestor da unidade, para que ele consiga obter êxito na organização, ele faz uso de ferramentas, que incluem escalas, instrumentos institucionais, processos de enfermagem, educação permanente, supervisão e a realização do round diário. As políticas de biossegurança são importantes nesses processos envolvidos na rotina assistencial para minimizar o risco de contaminação. Então, é importante a adoção do doador no zero, a higienização das mãos nos momentos preconizados e o uso de equipamentos de proteção individual, que envolve o avental, a máscara, o óculos, o gorro e as luvas. A escala de atribuições diária é importante, visto que, através dela, o enfermeiro, diariamente, no início do seu plantão, faz a divisão de atividades entre os profissionais que estão prestando assistência naquele dia. Então, o enfermeiro vai considerar a complexidade assistencial dos seus pacientes e o quadro de pessoal e vai designar uma atividade diária para cada um dos profissionais. Aqui nesse exemplo, a nossa unidade fictícia, no dia 1 de outubro de 2020, no turno vespertino, a gente tem trabalhando a margarida, a girassol, a jasmim, o cravo e a rosa, que está de cobertura. Vamos pegar o primeiro exemplo. A margarida está prestando assistência na enfermaria 80 nos leitos A, B e C. E a atividade que o enfermeiro designou para ela foi a número 3. Eu encontro o que significa esse número 3 na nossa legenda de atividade diária, que vem logo abaixo da escala. O número 3 consiste na conferência e registro da temperatura da geladeira de medicamentos, bem como a realização da limpeza concorrente da geladeira. Os outros profissionais também foram destinados a atividades diárias. A número 5, se vocês notarem aqui na legenda, ela não tem uma definição. A gente quis mostrar que, apesar de ter algumas atividades básicas que devem ser mantidas em qualquer escala de atribuição, outras atividades podem ser pactuadas e divididas de acordo com a necessidade de cada unidade. Outra coisa, a limpeza e desinfecção concorrente da unidade do cliente não está listada nas atividades diárias, mas deve ocorrer de acordo com a rotina operacional padrão da instituição, que a gente vai falar mais à frente. Antes de começar a falar das rotinas propriamente ditas, é importante a gente relembrar a definição de alguns conceitos, iniciando que o ambiente hospitalar é dividido em 3 áreas:
área crítica, semicrítica e não crítica. A área crítica é aquele ambiente onde existe um risco aumentado de desenvolvimentos de infecção relacionadas à assistência. Podemos citar como exemplo o bloco cirúrgico. A área semicrítica é aquela onde existe risco moderado a baixo de desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência. Por exemplo, enfermarias, com clínica cirúrgica, clínica médica. As áreas não críticas são ambientes hospitalares não ocupados por pacientes e onde não se realiza procedimentos de risco. O exemplo são os setores administrativos. A limpeza é a remoção de sujidade de qualquer superfície ou ambiente, piso, parede, teto, mobiliário e equipamentos, utilizando água e sabão e a ação mecânica manual. A limpeza é dividida entre concorrente e terminal, a concorrente sendo realizada diariamente e a terminal periodicamente em datas pré-estabelecidas. A desinfecção é o processo de destruição de micro-organismos patogênicos na forma vegetativa existente em artigos ou superfícies. A gente faz a desinfecção com o uso de um germicida, utilizamos mais o álcool a 70%. E, para ocorrer a desinfecção, a área deve estar previamente limpa, pois o germicida ele não tem ação, não tem efetividade em áreas com matéria orgânica. Sobre a limpeza e desinfecção da unidade do cliente concorrente, ou seja, a que ocorre diariamente. São responsáveis a equipe de enfermagem e o serviço de higienização, sendo a equipe de enfermagem responsável pelos equipamentos eletrônicos, mobiliários, colchão, anexo de rede de gás, suporte soro, biombo e escadinha. Ela deve ser realizada em áreas críticas uma vez por plantão, ou seja, 3 vezes ao dia. Em áreas semicríticas, 2 vezes ao dia, 2 plantões, né? Serão utilizados como produtos para que a enfermagem realize a limpeza e desinfecção, água, sabão e álcool 70%. O modo de realizar consiste em, primeiramente, utilizar uma compressa úmida com água e um pouco de sabão para realizar a limpeza. Posteriormente, você vai utilizar uma compressa úmida apenas com água para retirar o resíduo do sabão e demais sujidades. E após seco, você vai utilizar uma compressa embebida com álcool 70% para fazer a desinfecção. Ok? Lembrando que a compressa é úmida e não deve ser demasiadamente encharcada de água, para evitar danificar os mobiliários e equipamentos eletrônicos. O álcool 70% não deve ser utilizado em materiais de acrílico e em visores de monitores, incubadores e berços, visando manter a integridade desses equipamentos. Em relação à limpeza e desinfecção terminal da unidade do cliente, são responsáveis a equipe de enfermagem, central de equipamentos e serviço de higienização. No que cabe à enfermagem, a limpeza e desinfecção de equipamentos eletrônicos. Ressalto que a central de equipamentos irá realizar a limpeza e desinfecção do ventilador mecânico, suas conexões e monitores e seus acessórios que não ficam fixos na unidade do cliente. Por exemplo, a unidade de terapia intensiva e pronto-socorro tem monitores que são fixos na unidade do cliente. Então, fica sob responsabilidade da enfermagem fazer a limpeza e desinfecção. Ela deve ser realizada quando houver desocupação do leito, seja por óbito, alta hospitalar ou transferência, em áreas críticas semanalmente e em áreas semicríticas quinzenalmente. Os produtos e a técnica são os mesmos que a gente já falou anteriormente. Ressalto que, se a unidade do cliente, que foi feita essa limpeza e desinfecção terminal, não for ocupada logo após ser realizada,
Diariamente deve fazer a desinfecção com álcool 70%. E se apresentar alguma sujidade visível, deve ser limpa com água e sabão. Sobre a limpeza e desinfecção do posto de enfermagem. Diariamente, deve ocorrer ao término de cada plantão, ou seja, 3 vezes ao dia. A equipe de enfermagem é responsável pelas bancadas, armários, pias, telefone, cadeiras e carrinhos de transporte. Na terminal, a equipe de enfermagem é responsável pelos armários, bancadas e verificação da integridade e validade de materiais, medicamentos e soluções, visto que na limpeza e desinfecção terminal, a equipe de enfermagem deve limpar internamente os armários, ou seja, vai retirar todos os materiais que tem ali, verificar a sua integridade e a validade e verificar se podem ser mantidos ou devem ser destinados a outro local e repostos. A limpeza e desinfecção terminal ocorre em áreas críticas semanalmente e áreas semicríticas quinzenalmente, com os mesmos produtos e técnicos citados. A geladeira de medicamentos também deve ser limpa com água e sabão, devido ao seu revestimento poder ser danificado se utilizar o álcool 70%. Então, diariamente, a gente deve fazer a limpeza pelo menos uma vez ao dia. E a limpeza terminal ocorre quinzenalmente ou quando a camada de gelo atingir a espessura de 1 centímetro. Sobre a organização, ressaltamos a importância da conferência e registro da temperatura diariamente, e lembrando que a temperatura deve ser mantida entre 2 e 8 graus Celsius positivos. Se fugir dessa temperatura, deve ser comunicado e realizada uma avaliação técnica e, se necessário, posterior reparação desse equipamento. Também ressaltamos que a geladeira não deve ser utilizada para guardar objetos pessoais ou que serão utilizados para benefício próprio, ok? Então, a função dela é manter refrigerado soluções e medicamentos que precisam dessa refrigeração. Sobre o carro de emergência, temos alguns destaques a fazer, que é em relação à limpeza concorrente, que deve ocorrer pelo menos uma vez ao dia, e a terminal, que ocorre mensalmente. A escala de limpeza e desinfecção é realizada pelo RT da unidade, que vai designar o enfermeiro responsável por fazer essa limpeza e desinfecção. Além disso, todos os dias, o enfermeiro deve conferir o lacre e fazer o teste funcional do desfibrilador e dos laringoscópios, de forma a deixar tudo preparado para uma eventual intercorrência. A limpeza e desinfecção terminal, que ocorre mensalmente, o enfermeiro vai retirar esse lacre e conferir todas as gavetas que contêm medicamentos e materiais desse carro de emergência, se atentando à data de validade e à integridade desses materiais. Lembrando que, se o medicamento tiver com a data de validade menor que 3 meses, ele deve ser retirado e reposto com nova data de validade. O desfibrilador e o laringo também devem ser desinfetados diariamente. Lembrando que o desfibrilador, em sua tela, não deve ser utilizado o álcool 70 para não ocorrer a perda da integridade do equipamento. O registro também deve ser feito para comprovação dessa atividade de limpeza e desinfecção e checagem do carrinho.
Para o registro de limpeza e desinfecção concorrente, a gente ainda não tem a padronização de um instrumento. Visto isso, até que a divisão de enfermagem, que já está buscando estratégias para a criação de um instrumento único, que vai ser disponibilizado em todas as unidades, a unidade deve sim fazer o registro de limpeza e desinfecção concorrente, visando garantir a comprovação e a supervisão dessa atividade. Aqui são apenas 2 exemplos que a gente trouxe, mas o que é importante saber é esse registro deve estar disposto em um local de fácil acesso e visualização. Ele é mensal, não deve ser descartado ao final do mês, e sim arquivado, e deve conter minimamente a data, o horário, o turno, o local e o responsável pela limpeza e desinfecção. Sobre o uso e organização do expurgo, primeiramente vamos lembrar que o expurgo ele é um local onde a gente deve descartar os materiais, resíduos provenientes da assistência. Ele é o local ideal para fazer isso, ok? Ele é composto por 2 áreas, a suja e a limpa, onde a área suja é onde a gente recebe, limpa os artigos semicríticos e não críticos e também faz o descarte dos resíduos provenientes da assistência e da rouparia. A área limpa é onde ocorre a desinfecção e guarda dos artigos que foram limpos e desinfetados, que ficarão acondicionados até que sejam necessários para usar em outro paciente. Nos casos em que o expurgo não é estruturalmente dividido dessa forma, temos as salas de atividades, que vão servir como área limpa do expurgo, ou seja, será realizada a desinfecção dos artigos e guarda desses materiais para posterior uso em outro paciente ou outra situação. Então, vamos entender melhor. Se eu estou com uma comadre ou uma bomba de infusão. Então, a bomba de infusão, ela estava no paciente. Eu vou colocar ela na área suja, me paramentar com o avental, a máscara, o óculos, o gorro e luvas e vou proceder à limpeza desse material. A limpeza é com água e sabão, da mesma forma que a gente já citou aqui na nossa apresentação. Após isso, a gente vai colocá-lo na área limpa, após desparamentarmos, para evitar a contaminação da área limpa, e a gente vai fazer a desinfecção com álcool 70%. Após isso, a gente pode dispor ele em um armário, uma prateleira, em algum lugar para guardar ele, que preserve a sua integridade, para depois usar em outro paciente. Para manter a organização do expurgo, é importante a gente saber segregar e acondicionar os resíduos provenientes da assistência, materiais reprocessáveis e a rouparia. Então, primeiramente, quando a gente sai de um procedimento com o paciente, a gente deve se encaminhar ao expurgo para descartar os nossos materiais utilizados, né? Primeiramente, a gente faz a classificação desses resíduos para que a gente possa descartá-los em lixeiras corretas. Então, vamos pegar o exemplo dessa imagem aqui. Ó, podemos ver que após o procedimento temos essas 2 gases, né, que estão com secreções, sangue, né, do paciente. Então, eles são classificados no grupo
A, que são o grupo dos resíduos infectantes e devem ser descartados em um lixo branco leitoso, com uma lixeira, né, com tampa e pedal, com saco branco leitoso. Essas outras gases e esses algodões, eles não têm presença de visíveis de secreção e nem de sangue do paciente. Então, eles podem ser classificados como grupo D, né, resíduo comum, que são descartados em sacos pretos, por não oferecer risco biológico. A lâmina pertence ao grupo E, que é o grupo dos perfurocortantes. E esses resíduos devem ser destinados, acondicionados num recipiente com tampa, rígido e resistente à punctura, que não deve estar sobre bancadas e nem sobre superfícies úmidas, ok? Para manter sua integridade. Aqui a gente tem uma cuba e algumas pinças. Essas pinças e a cuba são materiais reprocessáveis, que a gente deve encaminhar a CME para depois poder fazer o uso novamente, porque eles não são materiais que são descartados após o uso, ok? Então, eles vão ser acondicionados em lixeiras com tampa, rígido, até serem levados a CME. Importante ressaltar que não deve-se colocar sacos de hamper para acondicionar esses materiais. Por último, nessa imagem também temos o invólucro aqui, né, em azul, que ele também vai ser descartado no infectante devido à presença de secreção e sangue do paciente e ter risco de contaminação, ok? Bom, já falamos dos materiais reprocessáveis e dos resíduos provenientes da assistência. A rouparia deve ser acondicionada em sacos no hamper. Esses sacos não devem ultrapassar 2/3 de sua capacidade e também não devem ser colocados no chão e evitar sua superlotação, ok? Devem estar identificados. Os materiais reprocessados vão ser encaminhados ao CME de acordo com a rotina institucional, que é pela manhã, de 11 às 12 horas, à tarde, 17 às 18 horas e à noite, de 4 às 5 horas. Sobre a Covid-19, algumas considerações são importantes. A área que atende pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 é considerada uma área crítica, ok? Então, a limpeza e desinfecção deve acontecer nos moldes que a gente já apresentou. O carrinho de emergência e acessórios deve estar disponível em local de fácil acesso, fora da área de isolamento, porque isso facilita uma assistência segura, né, e eficaz. Disponibilizar impressos padronizados é importante para que nossa equipe seja ciente dos passos que deve seguir de acordo com a demanda do paciente e da situação que estiver passando, como agir frente a essa situação. A distância mínima entre os leitos e do leito com a porta de saída deve ser de 1 metro. O recipiente de resíduos infectantes deve estar dentro do isolamento para evitar a contaminação de outras áreas com esses resíduos. Os materiais reprocessáveis utilizados e o hamper devem ser identificados com o nome da unidade de origem, a data e a palavra Covid-19. É isso, pessoal. Essas foram as referências utilizadas. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Sugiro a leitura dos protocolos assistenciais
e das rotinas operacionais padrão institucionais para maior fixação do conteúdo abordado e estamos à disposição de eventuais dúvidas, tanto pelo ramal e pelo e-mail do Serviço de Educação e Enfermagem. Obrigada.